Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro Minella aqui. E na aula de hoje nós vamos começar falando a respeito de potência de um ponto em relação à circunferência. Olha só, nós já vimos, né, várias relaçõezinhas aí anteriormente, né, várias relações métricas. Nós já vimos já de ponto externo, de ponto interno, temos várias aí que nós vimos recentemente aí nas nossas aulas. Hoje já vamos começar direto aqui, ó, potência de um ponto em relação à circunferência. Gente, nós já conhecemos é, uma relação que relaciona, né, esses segmentos de retas com ponto externo, né? Que seria o seguinte, ó, se nós chamarmos esse ponto de P, nós fizermos a seguinte multiplicação, ó, PA, né, esse segmento aqui, ó, vezes esse outro segmento aqui, ó, PB, né? Se eu fizer PA vezes PB, vai ser igual a eu pegar qualquer um outro segmento, que eu vou pegar esse aqui de baixo, ó, de PA3, ou melhor, de P3, de P até o segmento A3, né? Vezes de P até o segmento B3, né? Essas duas coisas aqui serão iguais, porque se trata do mesmo ponto e da mesma circunferência. Poderia fazer com os outros? Poderia. Ainda dá para a gente continuar essa igualdade aí. Falar, por exemplo, de P até A1 vezes P até B1, né? Desde que esteja na mesma reta, sempre vai acontecer essa igualdade, ok? Beleza. Aí, gente, olha só. Se nós considerarmos aí um desses segmentos passando pelo centro da circunferência, né? Se um desses segmentos estiver passando pelo centro da circunferência, nós ainda assim teríamos uma relaçãozinha desse tipo, né? De P até A, certo? E de P até lá atrás, até B, certo? Só que, observem uma coisa. Se eu conhecesse essa distância, né? Vamos supor aí que essa distância vale 7 e esse raio aqui vale 2, né? Se eu conhecer essa distância aqui, o que eu posso falar com relação ao segmento PA? Quem que é PA? PA vai ser, ó, a distância menos isso aqui, né? Esse segmento aqui, que é o raio. E o que eu posso falar a respeito de PB? PB, gente, vai ser a distância, né? Daí mais esse pequeno segmento aqui, que é também o raio. Certo? Ó, distância menos o raio, distância mais o raio. Ok? E a nossa relaçãozinha que nós estávamos fazendo antes relacionava esse segmento aqui, PA, que pode ser chamado assim também agora, vezes PB. Ok? O que é potência de um ponto? Potência de um ponto é justamente essa multiplicação, PA vezes o PB. Tá? E quando nós fazemos essa multiplicação aqui, né, nós podemos colocar ali, ó, colocou entre parênteses, né, PA, esse segmento que nós encontramos, e PB, esse outro segmento. Se você fizer a distributiva aí, você vai descobrir que isso tudo aqui é a mesma coisa que d ao quadrado menos r ao quadrado. Isso aqui é potência de um ponto. Isso é potência de um ponto, tá? Professor, como que eu calculo a potência de um ponto então? Você vai precisar saber a distância, né, do ponto até o centro da circunferência, distância do ponto até o centro da circunferência, tá? E vai precisar saber também o raio da circunferência. Vamos calcular aqui desse exemplo que eu acabei de fazer? Ó, a potência, tá, desse ponto P aqui, nesse caso aqui, já que a distância é 7, nós teremos 7 ao quadrado menos o raio ali ao quadrado, né? 2 ao quadrado, né? 7 ao quadrado dá 49. 2 ao quadrado dá 4. Portanto, então, a potência do ponto P é igual a 45. Facinho, né? Mais uma relação aí que vocês estão conhecendo hoje, tá? Vamos lá. Alguns exercícios para vocês fazerem. Já vão anotando aí, ó. Página 265, pode resolver aí o exercício 37, tá? O exercício 37 é legal que ele vai relacionar todas aquelas, ou melhor, ele vai trazer todas aquelas relações que nós vimos anteriormente e aqui por último a potência de um ponto. Ok? Considere aqui também, ó, né? Tem que saber que o raio aqui é 2, tá?
Lembra que o raio é 2. Você vai precisar nesse último exercício. Beleza, gente? Aí, para os nossos exercícios de revisão, nós teremos aqui, ó, na página 266, né? A partir da página 266, vamos fazer o exercício 3, o exercício 5 e o exercício 9. Show? Pessoal, simples aí, né? Só lembrar das relações métricas, né, que nós vimos e resolver esses exercícios de revisão. Tranquilo, gente? Gostaria já nessa aula de entrar na parte de geometria espacial, tá bom? O que vem a ser uma geometria espacial? Gente, sempre que nós formos trabalhar com sólidos geométricos, em que nós conseguimos ver mais de uma face desses sólidos geométricos, nós já estamos falando de geometria espacial, tá bom? E esse sólido já pode ser chamado de figura geométrica, né? De figura espacial, tá bom? Ó, nós temos o exemplo aqui de Brasília, né? Que utiliza na arquitetura alguns sólidos geométricos, mas eu quero pegar um que é bem simples, né? Que nós já vemos aí em qualquer edifício, né? Que seria aqui o paralelepípedo, tá? O paralelepípedo é o exemplo de uma figura geométrica, tá bom? De um poliedro convexo, né? Nós podemos chamar assim também. E como que eu identifico se uma figura é realmente geométrica, né? Se essa figura faz parte aí dos poliedros. Gente, para ela fazer parte dos poliedros, ela precisa apresentar mais de uma face. Como assim? Ó, aqui no paralelepípedo, né, nós já temos um retângulo aqui fora. Opa, eu vou fazer assim, ó, eu vou pintar essa face aqui, ó, certo? Que seria um retângulo, certo? Essa face que está voltada aqui pra gente. Só que, se eu observar bem, eu já tenho uma outra face aqui do lado, ó. Não é? E mais, ó, se eu for pensar aí em uma terceira, nas três dimensões, né, eu posso ter lá em cima, né, lá em cima, né, não estou vendo daqui, mas eu tenho também a parte superior ali, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Vocês conseguem observar que nós temos mais de uma face nos paralelepípedos, como é o caso desse prédio aqui, certo? Possui mais de uma face, tá bom? E se se nós tivermos aí um poliedro, né? Ou eu posso chamar de sólido também, né? Que possui mais de uma face, nós já estamos trabalhando com a geometria espacial. Beleza? Vamos lá. Primeiro, então, os conceitos primitivos. Gente, para falar de geometria espacial, nós precisamos saber que é um ponto, né? O ponto ele representa um lugar, né? Ele é uma figura adimensional, ou seja, aqui se eu der um zoom, o ponto vai ficando maior, né? Mas o certo dentro da geometria é que o ponto ele não possui dimensão. Então, mesmo que eu vou dando um zoom, vou dando um zoom, vou dando um zoom, o ponto deveria permanecer sem dimensão. Ele não pode virar esse círculo aqui, tá? Claro que não é o caso aqui, né? Porque nós não estamos dentro de um programa de geometria espacial, tá? Estou só visualizando um PDF, né? Mas o ponto é uma figura adimensional, ou seja, ele não tem área, ele não tem dimensão, tá? Ele representa apenas um lugar. A reta é uma representação de infinitos pontos enfileirados em linha reta, né? Enfileirados em uma mesma direção, tá bom? Nós teríamos aqui então, né, se nós fôssemos observar, nós teríamos lá infinitos pontos dentro de uma reta somente, tá bom? Esses pontos todos em um único sentido, tá? E assim como o ponto não tem dimensão, a reta ela tem extensão, mas essa, ela não tem uma espessura, né? Ela não possui uma espessura. E ela é representada daí também pelas letras minúsculas do nosso alfabeto, enquanto o ponto pelas letras maiúsculas. Nós temos também o plano, né? Que seria daí a junção de infinitas retas paralelas. Bom, se nós tivermos aí infinitas retas, nós teremos um plano. E essas retas, elas podem estar contidas dentro de um plano, né? Mas existem outras retas também que elas furam o plano, né? Imagina aqui, né? Uma reta que passa pelo plano. Né? Nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, o que eu posso dizer? Ó, o ponto, ele pode representar aí dentro da sala onde você está, né? Do quarto, seja onde você esteja. O ponto, ele vai representar um lugar,
desse quarto, certo? Sem dimensão. A reta, dá para você olhar aí na junção da parede com o teto, certo? Ele não forma ali um segmento de reta, né? Desde que seja reto, né? Ele forma ali um segmento de reta. E o plano, o que vem a ser o plano? O plano pode ser o chão onde você está, né? Ou, de repente, uma dessas paredes aí de onde você está, ok? E aí, esses aqui são os conceitos primitivos, ou seja, eu não preciso demonstrá-los para vocês, ok? O que vem a ser algumas figuras espaciais aí? Nós temos o cubo, né, que nada mais é do que um paralelepípedo, só que com todas as faces quadradas, ou seja, nós temos aí a mesma medida no comprimento, na largura e na altura, ok? Como que eu calculo área lateral, né? O que vem a ser a área lateral? Ó, você despreza a parte superior e a parte inferior, né? As duas bases, a base superior e a base inferior. Então nós temos aqui ó, ainda 1, 2, lá atrás, né? 3 e 4. 4 lados, né? 4 faces aí. O que vem a ser a área lateral? A junção, né? A soma dessas 4 faces laterais, ou 4 vezes a ao quadrado. Como se trata da mesma medida nas 4, né? Já pode juntar aqui, 4 vezes a ao quadrado. O que vem a ser a área total? Ó, nós vamos considerar a área lateral, que eu acabei de falar para vocês, só que também as bases. Beleza? E o volume? Ah, o volume você faz a área da base, né? Ó, A vezes A, né? Você descobriria quanto que vale essa área da base e multiplica pela altura, que nesse caso é A também. Por fim, nós teremos A ao cubo. Ok, gente? Beleza? Pirâmide. Ó, aqui nós temos um tipo especial de pirâmide, né? Uma pirâmide de base triangular, mas as pirâmides elas podem apresentar bases quadradas, bases pentagonais, bases hexagonais, tá bom? Vai mudar essa parte de baixo, só que observe uma coisa, em todas as pirâmides, as faces laterais são triângulos, ok? E como que eu faço, professor, para descobrir a área total de uma pirâmide? Pessoal, para descobrir a área total, você vai fazer a área lateral, né? Que normalmente se trata, normalmente não, sempre se trata aí de triângulos, mais a área da base. Aí vai depender, né? Se for um triângulo, vai usar uma fórmula. Se for um quadrado, vai usar outra. Se for um pentágono, vai usar outra, né? E aí nós já vimos a respeito de áreas de figuras planas, tá bom? Vou te convidar aí a lembrar um pouquinho lá a área de figuras planas. Ok, pessoal? Até aqui? Tá. Uma coisa que talvez seja novidade para algum de vocês é a respeito do volume, tá bom? Você vai fazer aí, ó, área da base, vezes a altura, né? Vai descobrir aí o enunciado, provavelmente vai trazer a altura para você, tá? Só que aí você vai dividir ela por 3. Por quê? Ó, se você fizesse área da base vezes a altura, você teria como se fosse um prisma, né? Imagina aqui, ó, um prisma mais ou menos nesse formato aqui, ó, né? Ok? Como se fosse aqui um pedaço de bolo, né? Se eu não dividir por 3, eu vou estar calculando toda essa altura aqui, ó, né? Ou melhor, todo este volume, certo? Como se fosse aí uma fatia de um bolo, né? Porém, como eu quero apenas a área de uma pirâmide, vamos supor aqui, ó, que eu fizesse a pirâmide assim, ó, certo? Apenas essa parte aqui de dentro. Né? Eu sei que alguns vão ter um pouco mais de dificuldade para visualizar aí nessas 3 dimensões, tá? Mas como a pirâmide, ó, o topo dela é apenas um vértice, né? Não é um polígono total, certo? Então, você precisa dividir por 3 para obter o volume de uma pirâmide. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Dando sequência, então, nós temos também um bloco retangular, que é o paralelepípedo, né, que segue aí a mesma ideia do cubo, só que aqui, ó, como as dimensões são diferentes, né, ó, vamos supor que aqui seja A, aqui seja B e aqui seja C, né? Então, ó, como nós temos dimensões diferentes, eu não posso simplesmente vir aqui e fazer o, o A ao cubo, né? Eu preciso calcular, ó, primeiro essa área da base aqui, né? Que vai ser a mesma da base de cima, certo? Por isso que multiplicado por 2. Depois, ó, eu faço A vezes C, vai ser essas laterais aqui, né? Ó, tenho essa lateral e a lateral lá de trás, certo? Por isso que é vezes 2. Ou aqui, ó, BC, né? B vezes C
vai ser essa área lateral aqui e essa outra área lateral aqui. Beleza, gente? Com isso nós calculamos a área total e o volume, né? Só multiplicar aí as três dimensões. Tranquilo? Vamos lá. Quero falar com vocês aqui a respeito de alguns exercícios, tá? Sendo 6 centímetros a área de um hexaedro regular, determine sua área total e seu volume. Pessoal, eu trouxe esse exercício aqui só para mostrar para vocês que o hexaedro regular nada mais é do que o cubo, tá? Hexaedro quer dizer que possui 6 lados, certo? 6 faces. E quando se trata de um hexaedro regular, né, automaticamente as faces vão ser quadradas, tá bom? Então se trata de um cubo. Como que eu calculo então a área total do cubo, né? A área total do cubo você vai fazer 6 vezes a área de uma das faces, né? A área de uma das faces vai ser a ao quadrado, né? Nesse caso aqui, 6 ao quadrado. Vezes o número de lados que possui o cubo, né? Lembra aí do dado, né? O dado possui 6 lados, é um cubo. E então você multiplica por 6, vai ficar 6 vezes 36, 216. E por último, nós vamos fazer também o volume, tá? O volume do cubo vai ser, né? Vamos desenhar um cubo rapidinho aqui. Volume do cubo, você faz lá comprimento vezes a largura vezes a altura, né? A ao cubo, tá? Ou A vezes A vezes A. Nesse caso aqui também 216, tá? O cubo que possui como aresta 6 unidades, tá? Ele vai ser o único em que vai bater aí, né? Vai ter a mesma medida para área total e também para volume. Ok? Lembrando aí que o hexaedro regular é um nome mais bonitinho para o cubo. Ok? Próximo. Um bloco retangular tem medidas formando uma sequência numérica de números pares, cuja soma é 12. Então, ó, nós temos aí um bloco retangular. Vou desenhar ele aqui. Ok? E aí, né, a solução aqui já trouxe para a gente as medidas, né? Nós podemos chamar aqui de 6, de 4 e de 2. Observem, ó, que forma essa sequência numérica de números pares, né? 2, 4 e 6, tá? Se nós não tivéssemos a solução, vocês iam ter que pensar um pouquinho aí, né? Qual que é a sequência numérica de números pares que a soma é 12. Nesse caso aqui, ó, 2 mais 4 dá 6, que mais 6 dá 12. Ok? Vamos lá, calcular a área total. A área total, então, vai ser 2 vezes essa base aqui, né? Então, ó, 2 vezes... Deixa eu ver qual base que ele fez primeiro. Fez essa aqui, né? Ó, as laterais. Vou trocar a cor para ficar melhor. Ó, essa lateral aqui e a outra lateral, né? 2 vezes 4, ok? Depois, ó, 2 vezes 6, vamos ver, vai ser essas laterais aqui, ó. Essa aqui da frente, né? E a outra que está lá no fundo, ok? E por último, 4 vezes 6, que seriam as bases aqui, ó. Ok? Daí somando tudo isso, 88. O volume é mais simples, né? 2 vezes 4 vezes 6, que deu 48. Ok? Vamos lá? Dando sequência então. Existem alguns sólidos aí que na história antiga, né? Eles eram relacionados com alguns elementos, tá bom? Nós tínhamos aí o tetraedro, que era relacionado com o fogo. Nós temos o hexaedro, né? O nosso cubo, que era relacionado com a terra. O octaedro, relacionado com o ar. Dodecaedro, relacionado com o universo. E cosaedro, relacionado com a água, tá? Mas esses sólidos platônicos, né? Eles têm uma coisa em especial. Eles são poliedros convexos, certo? O que são poliedros convexos? Para falar isso, eu vou mostrar para vocês um poliedro que não é convexo. Vamos supor aqui, ó, um poliedro nesse formato aqui. Ó. Vamos lá? Dá para imaginar aí? Um L, né? Ó, esse poliedro aqui, ó, que não é convexo, se eu traçar uma linha
partindo lá de dentro desse poliedro, né? Ó, eu passo um pouquinho por dentro, né? Em determinado momento, ó, percebam que ela passa por fora do poliedro e ela continua até um certo ponto interno, certo? Em qualquer poliedro, gente, vocês conseguirem traçar uma linha em que parte do segmento vai estar fora do poliedro, né? Ó, uma linha que liga dois pontos internos ao poliedro, tá? E que em determinado momento faz essa parte aqui fora, né? Em determinado momento essa linha estará fora do poliedro. Esse poliedro aqui, ó, ele é não convexo. Observem que todos esses poliedros aqui, eles são poliedros convexos, tá? Você não consegue fazer isso aqui em nenhum deles. E mais uma coisa, eles possuem todas as faces iguais, tá bom? São poliedros convexos que possuem as faces iguais. Uma outra pessoa, né, que nós temos que estudar aí, né, seria Euler, né, e a relação que ele estabelece entre os poliedros que são convexos, tá bom? Aqui apenas para poliedros convexos. Segundo Euler, né, existe uma relação entre os vértices, as faces e as arestas. Ok? Em algumas apostilas aí, o que eu acho até mais comum, pode aparecer assim, né? Com o A do outro lado da igualdade. Acho que é até mais simples de lembrar, né? Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Existe essa relação. Gente, o que são as faces? As faces, já estou falando desde o começo lá para vocês, né? Aqui, ó. As faces seriam cada um desses lados, né? Certo? Cada uma delas. Os vértices, ou melhor, vamos falar das arestas primeiro, né? Se nós juntarmos aqui, ó, duas faces, nós teremos na junção delas aresta, né? Esse segmento de reta que une duas faces. E se nós juntarmos arestas, ó, quando nós juntamos as arestas, nós estabelecemos um ponto. Esse ponto é o vértice. Certo? Vamos ver se essa relação de Euler ela é verdadeira para esse poliedro convexo aqui do lado. Vamos ver. Ó, primeira coisa, vamos contar o número de vértices, né? Ó, temos um aqui em cima, 2, 3, 4. Então nós teremos aí 4 mais o número de faces, que também 1, 2, lá atrás, 3 e aqui embaixo. Mais uma, 4, certo? É igual. Número de arestas tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mais 2, né? 4 mais 4 dá 8, e 6 mais 2 dá 8 também. Perceberam? Isso aqui acontece para qualquer poliedro que seja convexo. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Então tá bom. Vamos lá. Alguns exercícios para vocês fazerem. Ó, nós temos aí na página 271, vocês vão fazer o exercício 2, o exercício 6 e o exercício 7, tá bom? A partir da página 271, exercício 2, 6 e 7. Beleza? Quero resolver com vocês aqui o exercício número 3. Pessoal, o exercício número 3 fala o seguinte, ó. Um poliedro convexo, ele possui duas faces pentagonais, certo? E 5 quadrangulares. O número de vértices desse poliedro é... Por que eu quis resolver esse exercício aqui? Tem um conceito que é importante aqui. Ó, se nós formos trabalhar com a relação de Euler, né? Vamos lá, relaçãozinha de Euler aqui. V mais F igual a mais 2. Certo? Quantos vértices nós temos aí? Não sabemos, né? É o que nós queremos descobrir. Quantas faces nós teremos? Ó, nós temos duas faces pentagonais, mais 5 quadrangulares, certo? 2 mais 5 dá 7. Então, já vou colocando aqui, ó. O V nós não sabemos, mas as faces, 5 mais 2, né? 2 mais 5, 7. Igual. Aí, gente, olha só. Se eu colocar a aresta aqui também, eu vou ter duas incógnitas na mesma equação, né? O que não torna muito fácil da gente descobrir quanto que vale, né? Não dá pra gente descobrir se nós tivermos duas incógnitas
em uma mesma equaçãozinha, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês já um macete, tá? Para nós descobrirmos aí o número de arestas, nós vamos fazer o seguinte, ó. Arestas vai ser igual, tá? Nós temos duas faces pentagonais, certo? Lembra lá, gente, ó, pentágono, né? Ele vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos ver. Certo? Ó, nós temos um pentágono aqui, né? Ele possui 5 arestas, não é? Então, ó, se nós temos duas dessas faces, nós teremos 2 vezes 5, né? Queremos descobrir aí quantas arestas temos no total, ok? E aí, 5 faces quadrangulares, tá? Vou fazer então 5 vezes quadrangulares, 4 faces. Mas acabou? Não. Por quê, gente? Quando nós... deixa eu voltar aqui para um poliedro. Ó, vocês percebem que cada aresta ela é um encontro de duas faces? Então, ó, se eu contar 3 arestas aqui, ó, 1, 2, 3, e eu vier aqui contar mais 3, tá vendo que eu contei essa aqui do meio 2 vezes? Certo? Ó, se eu contar 3 arestas, vou trocar aqui a cor. Se eu contar aqui, ó, 3 arestas, né, e contar mais 3 aqui do outro lado, né, eu estou contando essa aqui do meio 2 vezes, certo? Então, o que está faltando ali na nossa continha? Está faltando a gente dividir isso aqui por 2. Beleza? Dessa forma, nós vamos conseguir determinar quanto que vale a aresta. A aresta, então, é igual a 2 vezes 5, que dá 10, mais 5 vezes 4, que dá 20, dividido por 2, né? 10 mais 20 dá 30, e 30 dividido por 2 é 15. Beleza? Então, aqui no lugar da aresta, já pode colocar aí 15. 15 mais 2. Ok? O vértice vai ser igual, então, 15 mais 2 dá 17. E esse 7 positivo passa para o outro lado negativo. Vértice, então, igual a 10. Bom, temos 10 vértices aqui no exercício número 3. Ok? Observem aí, gente, eu já resolvi esse exercício 2 lá e a resposta do livro está errada, tá bom? Então não se atentem à resposta final lá, beleza? Pode fazer aí que a resposta de lá está errada e manda para mim aí. Depois você me diz, né? Se você chegou na mesma resposta do livro lá. Show? Finalizado até aqui? Ok. Pessoal, nós temos algumas vistas, né? Como vocês sabem, nós estamos trabalhando com poliedros que possuem 3 dimensões e um papel que possui apenas 2, né? Nós temos aqui apenas altura e comprimento. Então, nós precisamos representar essas coisas tridimensionais em um papel. Existem 3 formas, ó. Nós temos a vista plana, nós temos a vista bidimensional. Ó, na vista plana, né, nós trazemos para o 2D, certo? Temos aí vista bidimensional, que já fica com mais uma dimensão aí, com profundidade, certo? E a tridimensional, onde nós trabalhamos lá com coisas que muitas vezes nós não conseguiríamos ver, na verdade, né? Trabalhamos também com as faces que estariam ocultas, beleza? Só a título de curiosidade, por enquanto aqui. E aí eu quero falar com vocês a respeito de alguns sólidos geométricos, né? Que é o caso do prisma, tá? Como que eu calculo o volume do prisma? Gente, mesma coisa que nós fizemos lá com o paralelepípedo, tá? Só que eu quero que vocês observem que os prismas, eles mudam as bases, tá? Não são sempre quadradas. Então você vai sempre observar aqui qual que é a base, calcula a área da base e multiplica pela altura, tá bom? Só isso mesmo. Cilindro, mesma coisa, gente. Para calcular o volume do cilindro, você já sabe aí como calcular a área de uma circunferência, né? Aí você calcula a área da circunferência e multiplica pela altura, beleza? E a área total, professor? Ó, gente, se vocês observarem, né? Imagina aí uma lata de Nescau, né? Ela tem o formato de um cilindro. Se você recortasse ela, né? Se você planificasse ela, você teria aí, ó, um retângulo, né? Ó, você teria algo assim. Um retângulo que corresponde à área lateral e você teria 2 círculos, certo? Primeiro círculo aqui, ó, e um lá embaixo. As duas bases, né? Base superior e base inferior. Beleza? Ah, dá para fazer melhor que isso, né, professor? Tá louco? Aqui, ó.
aqui. E aí também aqui. E aqui, certo? Você teria algo assim. Daí, gente, olha só. Como que eu faço para calcular essa área total aí? A área de retângulo você já sabe, né? Você vai fazer aqui, ó, nesse caso aqui, ó, essa área aqui vai ser a altura, e essa aqui de baixo, gente, é o comprimento da circunferência. Como que é o comprimento da circunferência mesmo? 2πr, beleza? E como que eu calculo daí a área de cada círculo? Gente, a área de círculo é π vezes r ao quadrado, tá? Tô relembrando algumas formulazinhas aí para vocês. π vezes r ao quadrado. Show? Como que eu calculo então o volume total? Ó, 2πr ao quadrado, né? Ó, já multiplicou, né? Tem um aqui, ó, πr ao quadrado, πr ao quadrado. Então, vezes 2, tá? E aqui nós teremos, ó, 2πr, tá bom? Vezes a altura, vezes h. Ok? Se você colocar algumas coisas em evidência aí, você vai ter essa formulazinha aqui, que eu acho ela mais feia um pouquinho. Show? Então tá bom. Deixar alguns exercícios aqui para vocês também, né, da página 276, vocês podem resolver o exercício 19 e 20, tá? E aí, para os nossos exercícios de revisão, tá? Na página 277, nós teremos os exercícios 4, 5 e 13, tá bom? Aqui eu já anotei para vocês todos os exercícios que vocês têm que fazer. Eu sei que é bastante coisa, mas faz com calma aí, que dá tempo de fazer. Tranquilo, gente? Seria isso por hoje. Nos vemos aí na próxima aula.